150 dias de Salmos comigo, dia 78. Em Salmo 78, vai nos dizer: Dai ouvidos, ó povo, à minha lei, inclinai os teus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios de antigamente, aos quais ouvimos e conhecemos, e nossos pais nos contaram. Nós não escondemos dos seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor, e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais, de que eles deveriam fazê-la conhecida a seus filhos, que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las aos seus filhos, para que eles pusessem a sua esperança em Deus e não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fosse como os seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs o seu coração corretamente, cujo espírito não estava firme com Deus. Os filhos de Efraim, armados e carregando arcos, se voltaram no dia da batalha. Eles não mantiveram o pacto de Deus e se recusaram a andar em sua lei, e se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que ele havia lhe mostrado. Coisas maravilhosas fez ele à vista dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Ele dividiu o mar e o fez passar através, e fez as águas ficarem de pé, como que amontoadas. Durante o dia também os guiou com uma nuvem, e toda a noite com uma luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto, deu-lhes bebida como de grandes profundidades. Ele também fez brotar riacho da rocha, ele fez as águas correntes como rios. E eles pecaram ainda mais contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. E eles tentaram a Deus em seu coração, pedindo carne para o seu desejo. Sim, falaram contra Deus. Eles disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ele feriu a rocha, onde as águas jorravam e os riachos transbordaram. Pode ele dar pão também? Pode ele prover carne para o seu povo? Portanto, o Senhor ouviu isto e ficou irado. Então o fogo se acendeu contra Jacó, e a ira também veio contra Israel, porque eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Embora ele tivesse ordenado as nuvens lá de cima e aberto as portas do céu, e choveu maná sobre eles para comerem, e lhes deu trigo do céu. O homem comeu da comida dos anjos, ele lhes enviou alimento para que ficassem cheios. Ele fez um vento leste soprar no céu, e pelo seu poder ele trouxe o vento do sul. Ele também fez chover sobre eles carne como a poeira, e aves de asas como as areias do mar. E ele fez cair do céu do seu acampamento ao redor das suas habitações. Então eles comeram e foram bem servidos. Portanto, ele lhes deu o seu próprio desejo. Eles não se afastaram do seu desejo. Mas enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles e matou os mais gordos deles, e feriu os homens escolhidos de Israel. Por tudo isso, eles ainda pecaram e não creram nas suas maravilhosas obras. Por isso, ele consumiu os seus dias em vaidade e os seus anos em tribulação. Quando ele os matava, então eles os buscaram, e eles se voltaram e chamavam cedo por Deus, e se lembraram de que Deus era a sua rocha e o alto Deus, seu redentor. Mesmo assim, eles os lisonjearam com a sua boca e mentiram a ele com a sua língua, pois o seu coração não estava certo com ele, nem estava eles firmes no seu pacto. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou a sua iniquidade e não o destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera, pois se lembrara que eles eram apenas de carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles o provocaram no deserto e o afligiram no deserto. Sim, eles viraram as costas e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Eles não se lembraram da sua mão, nem do dia em que ele os livrou do inimigo, de como ele havia operado seus sinais no Egito, das suas maravilhosas no campo de Zoar, e havia transformado seus rios em sangue, suas enchentes para que não pudessem beber. Ele enviou diversos tipos de moscas entre eles que os devoraram, e rã que os destruíram. Ele também deu os seus incrementos
a lagarta, de seu trabalho a locusta. Ele destruiu as suas vinhas com granizo e os seus sicômoros com uma geada. Ele também entregou o seu gado ao granizo e o seu rebanho aos quentes relâmpagos. Lançou sobre eles a ferocidade de sua raiva, ira e indignação e tribulação, enviando anjos mau entre eles. Ele preparou um caminho para a sua ira, não poupou a sua alma da morte, mas deu-lhes a sua vida para a peste, e feriu todos os primogênitos do Egito, o chefe da sua força nos tabernáculos de Cã. Todavia fez o seu próprio povo ir adiante como ovelhas e os guiou no deserto como um rebanho. Os guiou em segurança para que eles não temessem, mas o mar submergiu os seus inimigos. E os trouxe para a fronteira do seu santuário, até o seu monte que a sua mão direita havia adquirido. Ele também expulsou os pagãos diante deles e dividiu entre eles uma herança por linha e fez as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Contudo, eles tentaram e provocaram ao Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas viraram as costas e agiram infielmente com seus pais. Eles estavam virados como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com os seus lugares altos e o levantaram ao ciúme com as suas imagens esculpidas. Quando Deus ouviu isto, ele ficou irado e abominou Israel grandemente, tanto que ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que ele colocou entre os homens, e entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória nas mãos do inimigo. Ele também entregou o seu povo à espada e irou-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas donzelas não foram dadas em casamentos. Seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não lamentaram. Mas então, como quem acorda do sono, e como um homem poderoso que brada por causa do vinho, despertou o Senhor e feriu os seus inimigos nas partes de trás. Ele os pôs à vergonha perpétua. Além disso, ele recusou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e construiu seu santuário como palácio alto, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Ele também escolheu a Davi, o seu servo, e o tirou dos currais de seguir as ovelhas com as suas crias. Ele o trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Então ele os alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade das suas mãos. Glória a Deus, que salmos magníficos, mostrando a trajetória da libertação do povo do Egito até a trajetória da tribo escolhida, onde ele estabeleceria o seu tabernáculo, e da tribo de onde sairia o seu Filho amado Jesus Cristo. Porque hoje o tabernáculo do Senhor habita dentro de nós, e aquele que aceita Jesus, o Espírito Santo, habita dentro dessa pessoa. Ele tabernaculou dentro de nós. Que você possa também entregar a sua vida para Jesus, o justo e fiel, o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, a verdadeira vida. E assim como ele fez todos esses feitos na vida dos hebreus, ele também vai fazer na sua. Mas não seja como os hebreus que murmuraram, que não acreditaram, que não se firmaram na aliança que fez com Deus. Que você possa fazer diferente, que você possa seguir os caminhos de Jesus, que você não vinha conhecê-lo só por conhecer, que você não vinha aceitá-lo só por simpatia. Não, que você tenha um relacionamento verdadeiro com Jesus e que através desse relacionamento você possa de fato propagar o seu evangelho e honrar com a aliança que ele fez conosco de sangue naquela cruz do Calvário. Que Deus te abençoe.